A partir de agora, nós vamos trazer aqui no nosso Passando Geral em Inhamuns o médico Dr. Jefferson Paes de Andrade, que é um dos melhores e maiores especialistas do Nordeste, né, Berg Brito, em emagrecimento através de endoscopia, né? Porque hoje, assim, é um grande tabu, Berg Brito, aquela questão da redução do estômago, a bypass, não sei o quê. Mas aí, Dr. Jefferson Paes de Andrade vem inovando no mercado da saúde, né? E para lhe dar saúde, ele hoje vem aqui trazer novidades para você e falar sobre esse tema que é um tema que deveria estar em pauta na saúde pública em todos os municípios, em todo o estado, em todo o Brasil e no mundo, né? Porque já há alerta de especialistas que até 2040, Berg Brito, até 2044, por aí assim, haverá uma epidemia de pessoas obesas, né? Aqui na apresentadora do Passando Geral em Inhamuns, essa epidemia já chegou. E aí, doutor Jefferson já está em linha conosco, né? Doutor Jefferson, coloca aí, doutor Jefferson na tela, tem muita gente ansiosa, né, para ouvir aí o doutor Jefferson, que é especialista em emagrecimento, né, e que tem muita gente precisando, né, inclusive a apresentadora. Boa tarde, doutor Jefferson, muito obrigada desde já pela sua participação aqui no nosso Passando Geral em Inhamuns. E quero lhe dizer que fique à vontade para a gente falar desse tema que precisa de fato ser debatido e que tem muita gente precisando de ajuda, né? Então, boa tarde, fique à vontade. Você está ao vivo nas plataformas digitais da Sinal Tauá, YouTube, Facebook e Instagram, e também através da melhor frequência de rádio da cidade, Trici FM 106,1. Boa tarde. E boa tarde a todos os ouvintes da Sinal Tauá. Bom, a redução de estômago por endoscopia e o gástrico, né, são terapias endoscópicas que hoje é mais uma opção para os pacientes. Então, antes, realmente, só tinha uma opção de tratamento clínico ou cirúrgico. Hoje, graças à endoscopia, a endoscopia está preenchendo esse ato que existe hoje para os pacientes uma opção para tratamento sem o paciente precisar se operar, sem o precisar submeter a uma cirurgia que é muito mais agressiva, né? Então, hoje nós trabalhamos basicamente com dois tipos de tratamentos endoscópicos, né, que são tratamentos sem corte, sem cirurgia, e tem um excelente resultado. Então, hoje nós trabalhamos, por exemplo, com o balão intragástrico, né? O balão intragástrico, ele é uma espécie de que ele é colocado no estômago, traz saciedade para as pessoas, para o paciente, que essa saciedade seja uma saciedade natural. A pessoa, evidentemente, ela vai ter peso de 15 a 26 meses, e um ano o paciente pode perder até 20 a 25% do peso. Enquanto que também nós temos a gastroplastia endoscópica. O que é a gastroplastia? A gastroplastia é a redução de estômago por endoscopia, ou seja, através da endoscopia a gente consegue reduzir o volume do estômago em 70%, fazendo com que o paciente perca ao longo de um ano cerca de 25% do seu peso. Está dando para entender? Isso quer dizer que existem dois tipos de balões, é isso? Um com durabilidade de 6 meses e outro com a durabilidade de 1 ano. Isso vai muito do perfil, do IMC, do paciente, daquilo que ele está precisando. Como é que é feita essa avaliação? Pronto. Na verdade, existem dois métodos endoscópicos para emagrecimento, certo? Um deles é o balão, certo? O balão, o paciente pode ficar com um balão de 6 meses ou 12 meses, certo? Certo. E também nós temos o outro método, que é a redução do estômago por endoscopia. Essa redução do estômago é uma técnica sem cortes, em que a gente reduz o volume do estômago do paciente em 70%.
sem precisar fazer a cirurgia, tudo por endoscopia. Nessa técnica, a gente dá pontos endoscópicos no estômago, reduzindo o volume do estômago em torno de 70%. Entendeu? E quando é feito esses pontos endoscópicos, essa parte que foi isolada, ela permanece no corpo ou é retirado? Sim, esse aí é o grande diferencial da endoscopia. É que, na verdade, no caso, você não precisa cortar, como é feita a cirurgia tradicional. O procedimento endoscópico, eu comparo assim, sempre, eu até brinco que parece, o estômago da gente, ele parece uma sanfona aberta, digamos assim, né? Quando você faz o procedimento por endoscopia, é como se fosse uma sanfona fechada, né? Então, a gente consegue reduzir o volume do estômago sem ter que retirar parte do estômago. Isso aí tem uma grande vantagem, por quê? Porque você fazendo a redução do estômago por endoscopia, você não tem a necessidade de tomar vitaminas, por exemplo, o resto da vida, entendeu? Então trata-se de um método mais moderno, né, em que existe hoje, em que a gente consegue reduzir o volume do estômago sem precisar de cirurgia, né? Antigamente a pessoa fazia uma cirurgia, ela ficava às vezes 30 dias internada, por exemplo, em um hospital, né, uma cirurgia bariátrica. Depois, com o avanço hoje, para você ter uma ideia, esse procedimento é feito em 1 hora e o paciente nem sequer precisa ficar internado. Ou seja, depois de 3 horas o paciente já vai para casa, né? E em 3 dias, em 72 horas, o paciente já retorna às suas atividades normais. O senhor falou no assunto que seria uma pergunta que eu recebi aqui, justamente sobre essa questão de medicações pós-cirurgia de redução de estômago, né? Porque é um dos grandes tabus e é uma das grandes preocupações de qualquer pessoa que vai fazer esse tipo de procedimento. Ai, doutor, eu vou ter que ficar tomando um medicamento específico para o resto da minha vida? E o senhor já nos respondeu que não. Esse método que é feito pelo senhor, que na realidade é um método novo, né? Ele não é um método antigo, ele elimina já essa obrigatoriedade de tomar essa medicação para o resto da vida, é isso? Exatamente. Por quê? Porque nos outros métodos, como você tira boa parte do estômago, então o que é retirado, o organismo tem dificuldade de absorver as vitaminas. Mas no caso do método endoscópico, você apenas reduz o tamanho do estômago em torno de 70%, às vezes até 80%. Mas o estômago permanece intacto. Então, isso faz com que você não precise tomar nenhum tipo de vitamina, como nos casos das outras cirurgias bariátricas, né? Ou seja, você fazendo uma redução de estômago por endoscopia, não tem a necessidade de você repor vitaminas. Isso é realmente fantástico, viu? Porque assim, o senhor está vendo aí que meu porte não é dos menores, né? Eu tenho 1,76 de altura e estou com 119 quilos, né? E aí, já sabendo dessas informações, possa ser que já entre no meu radar, porque era um dos medos que eu tinha, doutor, porque assim, eu conheço muitas pessoas que fizeram bypass, né? Um dos métodos, essa bariátrica por bypass, e que assim, ficaram cadavéricos, assim, muito rápido. Eu tenho muito medo, assim, dessa aparência, porque eu preciso emagrecer por uma questão de saúde, pois tenho 8 hérnias de disco, um bico de papagaio e tenho, né? Não, só falta nascer aqui na apresentadora a tromba do elefante, porque eu já tenho o combo completo. Aí tenho condromalácia no joelho esquerdo e fibromialgia. É ou não é um combo completo que a apresentadora tem, né? E aí, o meu medo era ficar cadavérica, porque também não gosto daquela aparência muito magro, isso não é bom, logo eu sou grande, então eu também não posso ficar cadavérica. E assim, eu percebo que algumas pessoas que fazem esse método bypass, essas cirurgias mais agressivas, eles voltam a engordar com o tempo, e depois eu quero perguntar ao senhor se existe uma solução por endoscopia para isso, tendo em vista que o senhor é um dos maiores especialistas hoje do Ceará no assunto. E assim, eu tinha muito medo que normalmente fica um cheiro muito forte, né, no hálito da pessoa por conta daquela cirurgia. E também algumas pessoas desenvolvem
vícios com alcoolismo. Eu conheço pessoas que hoje que fizeram a bypass, que hoje enfrentam assim, uma enorme dificuldade, uma luta muito grande contra a depressão. Eu queria saber também se existe essa ligação com os métodos cirúrgicos em relação a esse tipo de sintomas pós-cirurgia. Bom, também no caso do método endoscópico, não é comum acontecer isso aí. Realmente no bypass pode acontecer. Mas assim, o paciente, nós tratamos os nossos pacientes, né? Nós temos, além do método que a gente indica, seja ele o balão gástrico, seja ele a redução do estômago por endoscopia, nós temos uma equipe que acompanha os nossos pacientes antes, durante e após o procedimento. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar composta por nutricionista e também por uma médica terapeuta, que é uma médica psiquiatra que faz terapia com os nossos pacientes. Por quê? A gente entende que, além do método, a gente deve dar um suporte aos nossos pacientes, tanto do ponto de vista psicológico como nutricional. Qual é o nosso objetivo? Oferecer aos nossos pacientes um método minimamente invasivo, como é o caso do tratamento da obesidade, através da endoscopia, mas que esse paciente tenha um acompanhamento para que ele possa, a longo prazo, ele ter uma mudança dos seus hábitos alimentares, né? E também umas mudanças comportamentais. Então, nós acompanhamos os nossos pacientes depois até do nosso procedimento que a gente faz. Os pacientes nossos são acompanhados por um ano, né, com a nossa equipe multidisciplinar, visando o quê? Uma mudança de hábitos, né, a longo prazo, tá certo? Também eu já estava com essa no gatilho, como a gente diz aqui no interior, que o senhor também é aqui do interior, né? O senhor é aqui da vizinha cidade de Catarina, não é isso? Exatamente. Pois é. Como a gente diz aqui no interior, já estava aqui no gatilho, já estava escutando a conversa, né? Sobre a questão. Tem uma pessoa que fez, tipo, a redução de estômago há 10 anos. Eu conheço pessoas que têm 2 anos que fizeram o método bypass, doutor, e já dobraram de peso. Voltou tudo, já dobrou de peso. Existe uma solução para isso sem que seja necessário uma nova intervenção cirúrgica, algum tratamento que o senhor já faça uso também? Sim. Basicamente, as pessoas que fazem bypass ou mesmo sleeve e ao longo dos anos ele volta a ganhar peso, existem 2 métodos que a gente pode fazer. No caso do bypass, existe o chamado plasma de argônio. O que é o plasma de argônio? O plasma de argônio é uma espécie de laser que a gente faz. O que acontece? Ao longo dos anos, os pacientes eles podem ter um alargamento da emenda do estômago com o intestino operado, que foi operado. Então, através desse laser, chamado plasma de argônio, a gente consegue, ao colocar esse laser, a gente consegue reduzir novamente essa emenda do estômago com o intestino. Geralmente, quando o médico opera o paciente, essa emenda ela fica em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Às vezes acontece ao longo dos anos haver uma dilatação dessa emenda. Muitas vezes ela vai para 3 centímetros, por exemplo, 4 centímetros, às vezes 5 centímetros. Então, através desse laser chamado plasma de argônio, a gente consegue reduzir essa emenda do estômago com o intestino, que passou a ser alargada, e, consequentemente, ela vai voltar para o tamanho original, quando o paciente foi operado. E fazendo isso, o paciente volta a ter saciedade, consequentemente, ele vai sentir maior saciedade quando come, vai comer menos e, consequentemente, ele vai perder peso. Além disso, da mesma forma que a gente faz a gastroplastia endoscópica, que é a redução de estômago por endoscopia, de uma pessoa que nunca foi operada, por exemplo, como no seu caso, que nunca foi operada, a gente pode fazer sim uma gastroplastia endoscópica, uma redução de estômago por endoscopia. A gente também pode fazer a redução por endoscopia no paciente que nunca foi, no paciente que já foi operado. No caso, às vezes se o paciente fez o bypass e o plasma de argônio é uma opção, mas muitas vezes, além da emenda do estômago com o intestino, que pode estar dilatado, às vezes o estômago pode estar dilatado também. Nesse caso, a gente faz uma sutura endoscópica, ou seja, a gente faz uma redução da redução. Ou seja, a gente reduz o estômago que já foi reduzido novamente, só que dessa vez por endoscopia sem cortes.
Então, entendeu? assim, há uma esperança para quem já fez anteriormente e, tipo, 5, 6, 10 anos depois, voltou a engordar. Então, esse paciente, ele tem essa alternativa, como também tem, caso resolva, o plasma de argônio, não é isso? Plasma de argônio. Exatamente. O nome é bonito. Se eu tivesse um menino, eu ia botar o nome dele de plasma de argônio. O nome é bonito. Deve trazer resultados, né? Outra pergunta que me fizeram aqui, doutor, é quem não pode colocar o balão? Porque parece que a galera se interessa pelo balão, né? Quem não pode Ah, colocar o balão? o balão é um excelente método, né? Porque ele é um método que ele não é um método cirúrgico, né? Então é um método simples, rápido. A gente consegue colocar um balão, por exemplo, em 15 minutos. Após 30 minutos o paciente já está liberado para ir para casa. Então, e tem excelentes resultados, né? Então, o balão ele é indicado, inicialmente eu vou falar para quem é indicado, ele é indicado para pessoas com sobrepeso ou qualquer grau de obesidade. Então, se a pessoa, o balão ele não é só indicado para aquelas pessoas extremamente obesas, não. O balão ele é indicado para qualquer pessoa que tenha sobrepeso ou obesidade, qualquer grau de obesidade, desde que, logicamente, já tenha tentado emagrecer com outros métodos, como, por exemplo, com dieta, exercícios, medicamentos, né? Então, o balão é uma prótese, né, colocada por endoscopia, semelhante a uma prótese mamária, por exemplo. Ela é uma espécie de bexiga que é colocada seca pela boca e, quando chega no estômago, a gente consegue encher ela com soro fisiológico, deixando ali um volume entre 400 e 750 ml. E isso faz com que a pessoa se sinta saciada e, consequentemente, perca peso. Então, qualquer pessoa com IMC acima de 27 pode colocar o balão gástrico. E quem não pode colocar o balão gástrico? Basicamente, pessoas que já foram operadas do estômago, né? No caso, quem já fez, por exemplo, cirurgia bariátrica, não pode colocar um balão. Existem outras técnicas que eu faço. No caso, até a gente citou, plasma de argônio e a redução do estômago por endoscopia. Mas quem não pode? No caso, pessoas com cirrose, pessoas com insuficiência cardíaca congestiva, pessoa com insuficiência renal, ou seja, basicamente são pessoas que já têm doenças sérias, né? Essas pessoas, já doenças crônicas, essas pessoas não podem colocar o balão gástrico. No caso, basicamente, insuficiência renal crônica grave, insuficiência cardíaca congestiva grave, cirrose hepática. Mas se é uma pessoa que não tem uma doença crônica grave, quase todo mundo está apto assim a colocar o balão gástrico. No dia da colocação, eu faço uma endoscopia para ver se o estômago da pessoa não tem, Deus o livre, uma úlcera ou um tumor. Se a endoscopia é normal ou praticamente normal, se o paciente, por exemplo, tem só uma gastrite ou um leve refluxo, isso aí não contraindica colocar o balão, não. Então, vai contraindicar basicamente se o paciente tem uma úlcera, nesse caso a gente trata a úlcera. Mas isso é extremamente raro. Para você ter uma ideia, ano passado eu coloquei 612 balões, só teve 3 pessoas que eu não consegui colocar o balão na hora. Eu tive que tratar porque elas tinham úlcera. Mas depois que a gente trata a úlcera, em torno de 30 dias, o paciente já está apto a colocar o balão, tá certo? No caso das pessoas com úlcera, o balão ainda salvou a vida delas, né? Porque se não trata uma úlcera dessa, pode se agravar e trazer outro problema. Agora é um número muito alto, viu? Mais de 600 balões em um ano, né? E, doutor, qual a média de peso que se perde em um balão? Quando eu coloco um balão, não, doutor, eu quero ficar 6 meses porque eu não quero perder tanto peso, porque tem gente que gosta de ser amostradinho, né, Berg Brito? Que é o caso aqui da apresentadora. Eu não reclamo que eu sou grandinha, não. Só queria estar menor um pouco. E assim, qual é a média de peso para quem fica 6 meses com um balão, para quem fica um ano? Ou isso depende muito também da pessoa? Isso vai muito do organismo da pessoa, de como ela reage a isso, de como ela trata o período que ela está com o balão. Qual é essa média de peso? Bom, pelos estudos, os estudos mostram que a pessoa que usa o balão de 6 meses, ela perde entre 15% e 20% do peso dela. Vamos supor uma pessoa que pesa 100 quilos, ela vai perder entre 15 e 20 quilos em 6 meses. E se for o balão de um ano, ela vai perder entre 20 e 25 quilos. Tenho 119. Se eu perdesse 25 quilos, em 6 meses eu me sentiria a Gisele Bündchen do sertão. Pode ter certeza, eu estaria satisfeitíssima. Doutor, outra pergunta que me mandaram aqui
é sobre a questão... Ah, mas o senhor já respondeu, eu já tinha anotado aqui, que era justamente sobre isso assim, porque hoje a gente percebe que não há, inclusive no serviço público, que é uma coisa que eu sempre cobro aqui, porque a gente... Ah, Sulaninha, mas tudo você bota Tauá. Eu moro em Tauá, eu amo o povo de Tauá, isso aqui é minha vida, minha escolha. Aqui eu fui gerada, aqui eu nasci, aqui eu quero morrer e quem, por favor, me enterrem por aqui, porque é daqui que eu gosto. E aí, assim, a gente percebe que hoje já há uma obesidade grande, obesidade mesmo. Eu não estou falando só de sobrepeso infantil, né? E aí, perda de peso hoje é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque se nós ensinássemos as nossas crianças a comer, a se reeducar, a ter o tempo para as coisas, isso diminuiria muito na atenção primária. Diabetes, né, que quando você perde peso, que eu acredito que o senhor deva ter no seu consultório, muitos pacientes que procuram o senhor para resolver problemas como diabetes, pressão alta, colesterol, né? Até pacientes que teve AVC podem fazer a colocação do balão? Sim, pode. Sem o menor Porque problema. O balão é um método minimamente invasivo, né? Feito por endoscopia. Então, o AVC não é uma contraindicação. Qualquer coisa que você possa fazer para diminuir o risco, porque o que acontece? A obesidade, como você estava falando aí, a obesidade ela traz com ela um kit de doenças, né? Então, o que acontece? A pessoa com obesidade, ela aumenta o risco, por exemplo, de ter infarto, de ter o próprio AVC, que é o acidente vascular cerebral, quando o povo no sertão chama de trombose, né? Aumenta o risco de ter diabetes, aumenta o risco de ter artrose, dor nos joelhos, dor nas costas, enfim. A obesidade, ela aumenta o risco de ter, por exemplo, doença hepática, né? Para você ter uma ideia, hoje, nos Estados Unidos, e hoje no Brasil, cresce cada vez mais a quantidade de cirrose por gordura no fígado, né? Então, assim, a gordura no fígado, conhecida como esteatose hepática, né? Então, ela está cada vez mais prevalente. Então, antigamente, muitas vezes as pessoas tinham cirrose por álcool e por hepatite, né? Hepatite crônicas, né? Hepatopatias crônicas. Hoje está cada vez ficando mais comum as pessoas desenvolverem cirrose por obesidade. Então, a pessoa começa com esteatose hepática e, ao longo de muitos anos, ela pode virar uma esteatopatite e depois virar uma cirrose. Então, assim, realmente, além da questão, bem mais além do que a questão estética, o tratamento da obesidade, ela visa uma prevenção das comorbidades, entendeu? Então, é importante tratar a obesidade para prevenir complicações, como essas que a gente está comentando. Assim. Então, você e, consequentemente, diminui o risco de diabetes, entendeu? E essas que nós estamos falando são as mais comuns, né? Não quer dizer que não sejam severas. Por exemplo, ontem completou um mês que faleceu uma tia minha, quem eu tinha muito apreço por ela. Ela era uma paciente crônica de diabetes, insulina, usava insulina dos dois tipos, a NPH e a regular. E, doutor, é uma doença muito difícil de controlar quando ela sai do controle, né? Diabetes realmente é uma doença assustadora, só sabe quem convive com os pacientes. E o que chama a atenção é que o paciente diabético, ele é meio teimosinho, né? Normalmente ele dá um trabalho. Mas isso era só um adendo que eu queria fazer. Eu estava estudando ontem sobre o assunto, porque quando você vai falar com o tubarão do emagrecimento de forma saudável, né, e de forma tranquila, você precisa ter algum conhecimento ali no assunto. E ontem eu pesquisando sobre isso, eu estava vendo que para quem tem problemas com obesidade, é necessário, de fato, buscar um método, já que não consegue a dieta, não consegue a medicação, não consegue perder o peso. Se não tiver, tipo, problemas como problemas de tireoide, né, que às vezes faz com que haja esse ganho de peso, porque hoje estudos apontam que
Em menos de 10 anos, tipo daqui a 10 anos, metade da população poderá ter câncer, não é isso? As mortes por câncer aumentarão. E que hoje, uma das grandes causas de câncer também é a obesidade. E aí eu fiquei assustada. Por quê? Exato. Porque... Pode dizer, doutor. Exato. Hoje, em alguns locais, a obesidade é a principal causa de câncer. No Brasil, talvez ainda, no Brasil ainda é a segunda causa, porque o cigarro ainda está na frente, mas cada vez cresce mais, né? Então, assim, nos Estados Unidos já é a principal causa de câncer, né? Por quê? Porque a obesidade ela gera uma inflamação crônica no corpo, né? Então, assim, alguns cânceres que estão relacionados à obesidade, por exemplo, câncer de mama, né? Câncer de ovário, câncer de intestino, câncer de tireoide, né? Então, câncer de pâncreas, câncer de próstata, né? Então, assim, desses dois cânceres, desses vários tipos de câncer aí, inclusive, alguns ainda são mais prevalentes nas mulheres, né? Como no caso do câncer de mama, o câncer de ovário, né? São cânceres relacionados à obesidade. Então, realmente, tratar a obesidade é prevenir, ganhar anos de vida. Eu costumo dizer que quando você perde aí em torno de 20% do seu peso, você ganha aí perto de 10 anos de vida, né? Existem algumas pesquisas que mostram isso. Então, quando você emagrece, você diminui o risco de você ter complicações e doenças crônicas que vão fazer com que você viva menos. Então, emagrecer é prolongar a sua qualidade de vida, é prolongar a sua vida em si, né? Já estava querendo viver até 99. Se eu emagrecer agora, eu aumento mais 10. Vou ser o terror da Previdência Social, né? E quando o senhor falou em tumor de pâncreas, chega me deu um calafrio. Em 2015, a minha mãe foi diagnosticada com tumor de pâncreas e faleceu em 2017. Foi uma das pessoas, até hoje o médico dela, doutor Alberto Pereira, lá do ICC, ele diz, Sulani, até hoje não encontrei outra como ela. Porque ela é cabeça de pâncreas, 7,6, e ela ainda teve uma sobrevida de 2 anos e 7 meses. E um ano depois que ela foi diagnosticada, né, pelo doutor Alberto, meu tio, o irmão dela mais novo, também teve o mesmo tumor de pâncreas e faleceu primeiro do que ela, em 90 dias. E aí, quando o senhor falou, de fato, Deus, ele faz coisas interessantes, né? Eu precisava ter esse encontro com o senhor, porque eu já preciso eliminar essa possibilidade. Então, ó, para você que está nos acompanhando na Sinal Tauá, através das plataformas digitais, e para você que está no rádio, nós estamos entrevistando o médico especialista em emagrecimento sem dor, sem sofrimento, né, doutor? Sem qualquer complicação, 3 dias você já está aí tranquilo na sua casa, também não pode estar pulando no pé só, dependendo do procedimento, né? Mas já vai estar tranquilo com a sua família, que é o Dr. Jefferson Paes de Andrade. E aí, doutor Jefferson, aqui o pessoal da produção já está puxando a minha orelha, porque eu tenho essa mania. Quando eu gosto do assunto, né, fora a vitória do Donald Trump, né, que eu poderia passar meses discutindo isso, porque eu adorei, estou muito feliz com a vitória de Trump. E aí o seguinte, para quem quer emagrecer de forma saudável, de forma tranquila e que precisa... eu vou procurar o Dr. Jefferson. Como faz para encontrar o Dr. Jefferson? Telefone, onde encontra, quais são os dias da semana e para poder encontrá-lo, para fazer a primeira consulta, para fazer essa avaliação e só assim emagrecer e prolongar aí mais 10 anos de vida, fora o que já tinha, né? Bom, Sulani, primeiro eu gostaria de agradecer, viu, a oportunidade de a gente falar um pouco sobre essa doença tão prevalente, né? Como você falou, daqui a 20 anos, cerca de mais de 50% da população, 70% da população vai ter sobrepeso, né? Atualmente, cerca de 25 a 30% da população já tem obesidade, né? E daqui a 20 anos, cerca de 50% da população vai ser obesa. Então, a gente realmente tem que olhar com bons olhos para tratar esse problema tão sério. E quem quiser entrar em contato comigo para saber mais sobre esses métodos de emagrecimento, como é o caso do balão gástrico e da redução do estômago por endoscopia, é só entrar no meu Instagram, @Dr. Jefferson Paes de Andrade. Lá é só clicar no link da bio e vai direcionar para o WhatsApp e aí vai ter uma pessoa para atender e marcar uma consulta, tá ok? Pronto, inclusive eu estou vendo ali uma foto da Mariana Sasso, né? Ela fez
algum procedimento aí com o Dr. Jefferson. A Mariana Sácio já trabalhou com a gente aqui em Itauá, excelente profissional, uma mulher belíssima e que agora, né, depois que passou aí no consultório do Jefferson Paes de Andrade, deve estar mais bonita ainda. Eu preciso encontrar com a Mariana para conferir, viu, doutor? Ela trabalhou aqui conosco e uma Ela já perdeu mais de 20 quilos, né? Eu posso falar porque é público. Ela também já colocou no Instagram dela, né? Então, ela pois tá deve estar uma gata, porque já era muito bonita, muito autêntica. E aí, doutor Jefferson, eu também quero agradecer o senhor, né, por essa oportunidade. Para você que está em casa, nas plataformas digitais, ó, a forma como você encontra doutor Jefferson na internet está aqui, nessa tarja, né, no Instagram, @Dr. Jefferson Paes de Andrade. E também tem o telefone do consultório dele, que para você que está no rádio, eu vou dizer, é 85, o DDD, 99113-0013. Então, você está sobrepeso, você está obeso, está com dificuldade, está como eu, com 8 hérnias de disco, né? Você não está nem andando, é porque eu sou teimosa. Com Será um hérnias de prazer te disco. receber no meu consultório também, viu? Com certeza, em breve, irei procurá-lo, porque é urgente. E aí, doutor Jefferson, eu quero agradecer o senhor por essa atenção. Muito obrigada por trazer esses esclarecimentos que são muito pertinentes aos dias de hoje aqui para o nosso público, né? E dizer que toda a nossa audiência também está muito satisfeita com as explicações trazidas, ainda mais aquelas pessoas, tem muita gente aqui me mandando mensagem que realmente fez redução e que não conhecia o método, o procedimento lá, a aplicação do... Isso, o nome bonito aí que a apresentadora aqui esqueceu aqui, diz bem facinho, é um carneiro assado, uma farofa de torresmo, né? Essas coisas sai fácil, mas um nome mais complicado é difícil. Que não tinha conhecimento disso, que tem outras formas de reparar e caso não dê certo, pode fazer um novo procedimento com esse aí, que esse método é a mesma gastroplastia, é? Não, é outro método. Que Existem nós não dois falamos, métodos, né, doutor? E o que é a porque gastroplastia? é a redução do estômago por endoscopia. É uma costura do estômago por dentro, por endoscopia. Tudo por endoscopia, né? Sem cortes, Isso. sem sangue, sem sofrimento. E também não tem aquela perda de peso brusca, né? É uma coisa bem controlada que você... O paciente perde em torno de 25%, no caso da gastroplastia, em torno de 25% do peso em um ano. Preciso só decidir qual delas que vou fazer, mas é urgente. Mas aí, doutor Gerson, muito obrigada, viu? Foi um prazer tê-lo aqui. Desejo uma boa saúde ao senhor, que o senhor viva muitos anos para fazer o que faz, porque isso sim é amor, cuidar das pessoas é amor, ajudar as pessoas a viver melhor, a ter uma vida melhor, o nome disso é amor. Então, parabéns pelo que faz, lhe desejo prosperidade e sucesso e... o nosso canal fica aqui aberto para o senhor fazer a sua despedida e trazer as suas considerações finais. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer, dizer que estou à disposição no meu consultório para atender as pessoas com obesidade, certo? E dizer que o método endoscópico é um método hoje, devido à tecnologia da endoscopia, hoje a gente consegue ajudar as pessoas que não conseguem emagrecer, né? Se você não consegue emagrecer, nos procure, porque a obesidade hoje é encarada como uma doença, né? A gente tem que entender que não é só dizer para as pessoas que você tem que parar de comer e a pessoa, por exemplo, algumas pessoas dizem que não emagrece porque não quer. Isso não é verdade. A gente sabe que hoje a obesidade é uma doença, ela está relacionada a fatores psicológicos, fatores genéticos, fatores sociais, fatores culturais, tá certo? Então, se você não está conseguindo emagrecer, nos procure, tem a solução para te ajudar nessa batalha contra a obesidade. E hoje nós já temos milhares de pessoas que conseguiram vencer a obesidade com a nossa ajuda e eu fico muito feliz em poder ajudar a essas pessoas a elas terem uma vida mais saudável, né, para melhorar a sua autoestima, né, além de melhorar a sua saúde, melhorar a sua autoestima e fazer com que essas pessoas vivam mais e mais felizes e magras, né?
Com certeza, né? E é isso aí. Para você que está em casa, nós acabamos de entrevistar o médico especialista em emagrecimento e vida saudável, Dr. Jefferson Paes de Andrade, que te ajuda a emagrecer por endoscopia, sem corte, sem dor, né? E sem grandes complicações. Então, você que está precisando dar um up na saúde, não tem nada a ver estética, nós não estamos falando de estética, estamos falando de saúde, então tem aí à sua disposição o tubarão do emagrecimento, né? Conhecido aí no meio dele como o tubarão do emagrecimento sem sofrimento, o Dr. Jefferson Paes de Andrade. Muito obrigada, boa tarde.